Nós estamos falando sobre identidade e desde a semana passada nós entramos no assunto propósito. O livro de Efésios, ele é dividido em 3 partes: ser, viver e permanecer. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: ser, viver e permanecer. Ser tem a ver com identidade. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai falar sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade em Cristo. A partir do capítulo 4, que é o capítulo que nós entramos, Paulo vai começar a falar sobre o como devemos viver, ou seja, o nosso propósito, a manifestação do nosso propósito. E nós falamos domingo, nos versículos 1 e 2, que Paulo ele fala que a necessidade da manifestação da nossa identidade, que a manifestação de quem somos, ela é importante por causa daqueles que nos cercam. Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer que por causa das testemunhas que nos rodeiam, nós precisamos manter-se firme e nos livrar de tudo que nos atrapalha a avançar. O que Paulo está dizendo? Que as pessoas precisam do seu avanço, ou seja, precisam da manifestação da sua identidade, para que elas vivam uma vida que dê para contemplar a glória do Senhor. Por isso que no versículo 14, o escritor de Hebreus vai dizer assim, buscai a santificação, ou seja, viver de modo separado. Por quê? Porque se você não viver assim, as pessoas não vão ver o Senhor em você. Então, quando nós falamos sobre viver a nossa identidade, nós estamos falando de demonstrar aquilo que Cristo fez por nós. Amém? E nós paramos no versículo 3. Pega aí a sua Bíblia aí, versículo 3. Diminui para mim, por favor, retorno 2 aqui o microfone. Resolveu aí? Nem vou perguntar o que era, hein? Tá bom, é porque estava dando microfonia. Versículo 3 de Efésios 4 diz assim: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Assim também vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Pai, que o Senhor fale conosco essa noite, por meio da Tua palavra. Que o Senhor manifeste, Pai, sobre nós, mais uma vez, a direção do Teu Espírito. Todas as barreiras, todas as muralhas, nós repreendemos agora no nome de Jesus, Senhor. E nós declaramos que a Tua voz seja ouvida no nosso espírito, e que a Tua palavra venha mais uma vez, para nos direcionar a Tua vontade, despertar a Tua identidade em nós, Pai, para que possamos viver o Teu propósito e permanecer diante das adversidades, Pai. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém? Paulo começa o capítulo 4, dos versículos 1 e 2, falando sobre o porquê nós precisamos manifestar a nossa identidade. Porque as outras pessoas precisam ver Cristo em nós. Cristo não é visto por coisas, Cristo é visto em pessoas. Quando você descobre a sua identidade e quando você vive a sua identidade, você começa a manifestar Cristo em você. Cristo não é visto pelas regras, Cristo é visto pela transformação. Quando você vê em alguém que você não vê em mais ninguém, só Deus pode fazer isso. E esse é o poder da sua identidade. Por isso que nós estamos falando sobre isso. E Paulo, a partir do versículo 3, ele começa a falar então sobre um princípio muito poderoso. Diga comigo, unidade. Mais forte, diga unidade. O que é unidade? Unidade são vários juntos, mas com apenas um
propósito ou objetivo. O que é unidade? Várias pessoas juntas, porém com um único objetivo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando você descobrir a sua identidade, quando você descobrir quem você é, quando a igreja de Cristo descobrir quem ela é, e ela começar a trilhar um só caminho, um só objetivo. Qual é esse caminho? Manifestar essa identidade. Quando nós entendermos e manifestarmos juntos a nossa identidade, o mundo não será mais o mesmo. Por isso que Romanos vai dizer que existe uma expectativa da criação. Qual é a expectativa da criação? Que os filhos, plural, que os filhos de Deus se manifestem. Ou seja, os filhos vários. Qual o objetivo? Apenas um: manifestar. E é sobre isso que Paulo está falando, sobre o princípio da unidade. Mas para você viver em unidade, você precisa entender primeiro a sua identidade. Por quê? Porque quando nós não entendemos identidade, nós vivemos em competitividade. Não é possível, não tem como nós andarmos juntos para um só lugar, em um só objetivo, se nós não entendermos quem nós somos em Cristo. Porque senão nós vamos competir uns com os outros. Nós vamos ver quem canta mais que o outro. Nós vamos ver quem prega mais que o outro. E o objetivo principal, que é manifestar a Cristo, não irá acontecer. Lembra o que eu disse? A partir do capítulo 4, Paulo vai nos ensinar como viver, como manifestar a nossa identidade. E ele está dizendo o primeiro princípio: através da unidade. Vira para alguém que está perto de você, diga assim: irmão, unidade é importante. Por isso no versículo 3 ele diz: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Paulo está dizendo: olha, vocês não serão um pelo que vocês fazem, vocês serão um pelo que vocês são no Espírito. A igreja só se tornará uma, ela só terá unidade quando ela entender a sua identidade. Consegue entender ou não? Consegue? Então Paulo ele diz: se nós temos a mesma identidade, nós temos a mesma realidade espiritual, nós estamos no mesmo lugar. E se nós estamos no mesmo lugar, nós podemos caminhar juntos. Mas agora, se eu não entendo unidade, eu vou achar que o irmão é melhor do que eu vou achar que o outro faz mais do que eu vou achar que o outro é mais abençoado do que eu. Não, irmão, nós temos a mesma identidade. O que foi liberado para você, foi liberado para mim. O problema é eu entender. O problema não está em Deus dar. Deus deu a mesma identidade, a identidade de Cristo para todos nós. E quando nós entendermos isso, nós podemos caminhar juntos e poderosamente sobre a terra. Amém? Agora preste atenção. O que Paulo ele vai discorrer aqui para nós? Paulo vai discorrer para nós então o que nos liga uns aos outros. Por que o princípio da unidade é importante? Eu quero falar aqui com você as 7 características que Paulo cita aí no versículo 4. Eu quero ser bem rapidinho, porque o tempo já está correndo. Mas eu queria que você fosse anotando, tá bom? Versículo 4 ele diz assim: pois há um só corpo. Diga comigo, o corpo. O que nos liga uns aos outros? O que nos permite ser um? Paulo cita a primeira coisa: o corpo. Esse corpo aqui, ele pode ser descrito ou entendido de duas formas. Primeiro, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Apenas um corpo. Por mais que nós sejamos vários crentes, por mais que nós tenhamos várias denominações, existe apenas uma igreja de Cristo.
Quando nós entendemos, lembra da nossa confissão, quando nós declaramos que nós somos a noiva de Cristo, só existe uma noiva. Nós fazemos parte dessa noiva. Você é a noiva de Cristo, eu sou a noiva de Cristo, nós juntos somos a noiva de Cristo. Então não tem por que a gente competir, porque nós temos o mesmo amado, nós temos o mesmo esposo, é Cristo. Não tem por que eu querer ser melhor do que você, não tem o porquê de eu querer fazer mais do que você, porque nós temos um só objetivo, nós somos juntos a noiva de Cristo, o corpo, a igreja de Cristo. Por isso podemos ser um, podemos trabalhar juntos para agradar o nosso esposo. Amém? Segunda interpretação disso, é de fato o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Um só corpo foi dado a nós. Então você não recebeu um corpo diferente do meu. O corpo de Cristo foi dado para nós. O único corpo para nós. Então nós fazemos parte, nós temos acesso ao mesmo corpo. Não há diferença entre nós. Por isso podemos andar em unidade. Amém? Segunda coisa, segundo princípio, ele diz: pois há um só corpo e um só Espírito. Diga comigo, o Espírito. O que significa esse Espírito? O Espírito Santo. Todos nós somos dependentes do mesmo ajudador. O cara que te ajuda espiritualmente é o mesmo que me ajuda. O mesmo poder que desceu do céu para habitar dentro de mim, é o mesmo poder que desceu do céu para habitar dentro de você. Você não é mais poderoso do que eu. Não há diferença entre nós. Pastor, há diferença sim. Há diferença de entendimento, meu lindo. De poder não. Porque o Espírito Santo não vem pela metade em um e vai pelo transbordante no outro. Ele vem por completo. Eu sei que você é acostumado no sistema, eu preciso ser cheio, ou você é ou você não é, irmão. Não tem esse negócio, eu tenho meio Espírito Santo, quebrou as pernas do bicho? Não, ele vem por completo. Então o mesmo Espírito que está sobre você, está sobre mim. O mesmo Espírito que te ajuda na sua fraqueza, é o mesmo Espírito que me ajuda na minha fraqueza. A nossa fraqueza é diferente, mas a fonte é a mesma. Amém? Por isso podemos ser um, irmão. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Se você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, isso quer dizer que nós dois somos pobre, miserável, pecador, fraco, destinado ao inferno. Que o mesmo Espírito que está sobre nós é o que nos ajuda. Não tem porquê eu querer ser melhor do que você. Porque se temos o mesmo Espírito, estamos no mesmo nível, dependentes de Deus. Amém? Amém? Vira para esse irmão com cara de santo que está do seu lado, diga assim: nós estamos juntos, irmão. Precisamos um do outro. E precisamos do mesmo Espírito. Amém? O mesmo Espírito que me capacita é o que quer capacitar você. Pastor, e por que ele não faz? Cérebro? Não, entendimento. Terceira coisa, ele diz: há uma só esperança. Diga comigo, há esperança. Não é há de haver, é há de indicação, há esperança. Olha o que Paulo diz: nós estamos no mesmo corpo, nós temos o mesmo Espírito e temos a mesma esperança. Ou seja, o que você está esperando, eu estou esperando também. O que? O arrebatamento e o reino de Cristo. Quando a trombeta tocar, você está esperando por ela? Você está esperando por ela? Você está esperando por ela? Você está esperando pela trombeta? O que diferencia a gente é isso. Eu não estou esperando trombeta nenhuma. Pensei que você ia cair, irmão. O povo lá deve ter caído, né? Você não está esperando trombeta, você está esperando o arrebatamento. Uai, pastor, vai ter a trombeta do arrebatamento. Vai ler sua Bíblia. Vai lá no canal no YouTube e procura lá o arrebatamento. Você vai entender. Nós esperamos a mesma coisa, o arrebatamento. Nós vamos para o mesmo lugar.
E depois que nós subirmos, depois que nós formos arrebatados, o que nós esperamos? A volta de Cristo para a manifestação do reino. Quem vai reinar com Cristo e comigo aí? Nós esperamos a mesma coisa. Nós vamos viver no mesmo lugar. Nós temos a mesma esperança. Então não tem porquê nós lutarmos uns pelos outros. Porque para onde você vai, eu acho que você vai também. Eu vou. Pastor, para onde você vai? Eu vou primeiro para as bodas do Cordeiro, comer um churrasquinho com o mestre, você está ligado? E depois nós vem para botar o terror na terra e reinar com Cristo e bater nos capeta. Você vai? Você vai, irmão? Andar com... irmão, vai chegar o dia que você vai me ver voando, atravessando parede. Você vai ver. Forte, Brasil, forte. Nós esperamos pela mesma coisa. Amém? A não ser que você não espere o arrebatamento. Isso é um problema seu. Mas Paulo diz: nós temos a mesma esperança. Um dia o nosso Senhor virá nos arrebatar. E logo após esse arrebatamento, nós viremos com Ele e reinaremos com Cristo. Você pode dizer um amém por isso? Versículo 5 ele diz: há um só Senhor. Diga comigo, o Senhor. Quarto princípio, o quarto ponto que nos liga, nós temos o mesmo Senhor. Olha que coisa interessante isso aqui. Só existem 2 senhores na Bíblia. Quantos? Só existem 2 senhores na Bíblia. Um é o Senhor Jesus. E o outro? O dinheiro. Não existe outro Senhor na Bíblia. Só existem 2 senhores na Bíblia: Jesus e o dinheiro. O amor ao dinheiro. E Paulo está dizendo: olha, o nosso Senhor é um só. Quem? Jesus. Jesus mesmo, foi ele quem disse: você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, a mamon. O que Jesus está dizendo e o que Paulo está recitando aqui para nós? Quem governa a nossa vida não é levado por inflação. Quem governa a nossa vida não pode ser roubado. Quem governa a nossa vida não perde o valor. Quem governa a nossa vida não é gerado por ganância. Quem governa a nossa vida, ele trabalha com justiça e graça. Dinheiro não tem justiça, irmão. O melhor leva. Dinheiro não tem graça. Quem trabalhou recebe. E o nosso Senhor não é assim. O nosso Senhor, ele trabalha ao nosso favor pela graça. O que Paulo está dizendo? Nós estamos debaixo do governo da graça. Nós não vivemos ou recebemos aquilo que merecemos ou aquilo que lutamos para conquistar. O nosso Senhor está sentado no trono da graça. E a nossa vida, ele governa por meio da graça. O dono da tua vida, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que está 24 horas cuidando de você, ele trabalha pela graça. O nosso Senhor, a vida que nós vivemos está debaixo da graça. E quando você entende isso, irmão, você para de temer ao Senhor. Pastor, mas a Bíblia diz que nós tememos ao Senhor. Sim, só que o sentido que a Bíblia diz não é o sentido que se aprendeu. Porque temor na Bíblia é respeito e confiança. Só que nós aprendemos que temor é ter medo e se humilhar. Irmão, temor é respeito e confiança. Eu respeito o meu Senhor e por isso confio plenamente nele. Eu não tenho medo
medo de Deus. Por quê? Eu tenho medo do dinheiro, porque o dinheiro pode me mandar matar. Eu tenho medo do dinheiro, porque ele pode me fazer ser ganancioso. Eu tenho medo do dinheiro, porque ele pode me fazer matar pessoas. Mas o meu Senhor, eu não temo a Ele, porque Ele está cuidando e tem o melhor para mim. Amém? Quinto ponto, quinto princípio. No versículo 5 ele diz: há uma só fé. Diga comigo, fé. Aí aqui nós temos um grande problema. Por quê? Porque, infelizmente, dentro do cristianismo, dentro das igrejas, surgiram vários mecanismos de fé. Eu creio na oração do pastor. Eu creio no óleo. Eu creio na campanha. Eu creio no monte. Eu creio no reverendo. Eu creio no missionário. Só que Paulo diz que só existe um objeto de fé: Jesus. Aonde está baseada a sua fé? Você crê mais quando algo sobrenatural acontece? Você crê mais quando eu sapateio e saio correndo? Você crê mais quando eu estou de terno e gravata? Cuidado, você está baseando a sua fé no lugar errado. Você crê mais quando você está no silêncio, ou quando tem aquele fundo, aquela emoção, aquela barulheira dos infernos. Você crê mais. Isso não é fé. Isso é superstição. Isso é misticismo. Isso é Adão, alma. Isso não é fé. Pastor, o que é fé? Hebreus 12:2 diz assim: mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, por causa da alegria que o esperava, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Qual deve ser o objeto da minha fé? Cristo Jesus, crucificado, morto e ressuscitado, elevado aos céus, ao meu favor. Se cair fogo do céu ou não, eu creio. Porque não é o fogo que me governa, é o Cristo crucificado que me governa. Se a gente conseguir abafar a bateria ou não, nós cremos. A nossa fé está em Cristo, irmão. Ô irmão, não espera nada de mim não. Eu não vou morrer por você não, viu? Porque quem deveria morrer pela igreja já morreu. E eu não sou louco de tomar o lugar dele. A nossa fé não pode ser baseada numa liderança, irmão. Pastor, mas nós precisamos de referência. Não confunda referência com base. Eu posso ser sua referência, mas eu nunca vou ser sua base, porque eu não te sustento. O autor e consumador, consolidador da fé é Cristo. Eu vou ser louco de entrar no meio? Me rebento, te rebento, nos rebentamos, vós vos rebentai, eles se rebentam. Consegue entender ou não? Diga comigo, a minha fé deve estar baseada em Cristo Jesus e na graça de Deus. Amém? Está conseguindo entender? Sexto, versículo 5 ele diz: há um só batismo. Quantos batismos? Um. Preste atenção nisso aqui. Existem duas interpretações dessa parte. Uma é literal e a outra é espiritual. Primeira parte literal. Só existe um batismo. Esse povo que vai para a igreja e batiza, vai para outra e batiza de novo, vai para outra e batiza de novo. Ah, vou batizar porque quando eu batizei eu não estava entendendo nada. Irmão, só existe um batismo. O problema é seu, se você entendeu ou não. Pastor, mas eu estava bêbado. Problema seu. Só existe um batismo. Esse é o sentido literal.
Segundo sentido é o sentido espiritual. Eu fui batizado num só batismo, no batismo de Cristo. Morri para Adão e nasci para Cristo. O que Paulo está dizendo? Você tem uma aliança. O que nos une é a nossa aliança. O que nos une é que nós fomos resgatados de Adão. O domínio de Adão não está sobre nós. A condenação de Adão não está sobre nós. O pecado de Adão não está sobre nós. Por quê? Porque nós estamos no batismo de Cristo. Morremos para Adão e ressuscitamos para uma nova vida. Amém? Glória a Deus. Você tem uma aliança, irmão. Nós temos uma aliança. Nós estamos firmados em uma nova identidade. E por isso podemos caminhar junto. Amém? Agora, se você não entende isso, se você não entende o princípio da nova identidade, você nunca vai conseguir viver isso. Você nunca vai conseguir desfrutar disso, você nunca vai conseguir manifestar isso. Por isso que é importante você entender quem você é. Nós estamos juntos, numa mesma aliança, e desfrutaremos de tudo aquilo que essa aliança disponibilizou para nós. Amém? Aleluia. Sétimo e último. Ainda bem que a mensagem é bem simples, e eu não tenho que explicar muita coisa. Sétimo, no versículo 6, ele termina dizendo: há um só Deus e Pai de todos. Olha que coisa interessante. Depois de falar tudo, depois de falar do corpo, do espírito, da aliança, Paulo volta no princípio. Atrás de tudo isso, existe um só Deus, e que é Pai. Sabe, preste atenção nisso aqui. Paulo está dizendo assim, olha, por trás dessa aliança, por trás desse batismo, por trás da igreja, por trás do propósito, por trás da identidade, só existe um motivo: Deus, o Pai. Sabe por que você precisa entender a sua nova identidade? Porque existe um Pai por trás disso, querendo que você se manifeste para que outros filhos sejam alcançados. Por que Jesus morreu na cruz? Porque atrás de Jesus tinha um Pai que estava almejando alcançar você, que foi feito para ser filho. Paulo termina dizendo, olha, aprende uma coisa: se vivemos para o Senhor, vivemos por causa do Senhor. Ele está à procura dos seus filhos, Ele está à procura da restauração, Ele está à procura da manifestação da bondade dEle, e Ele não vai fazer isso de forma espiritual, porque Ele não pode. Ele vai fazer isso através de você. Você é o representante de Deus na terra. Mas se você é preso no seu vitimismo, se você é preso naquilo que te falta, você nunca vai entender que Deus já te deu todas as ferramentas para você ser um alcançador dos filhos perdidos. Se você vive preso nas circunstâncias, se você vive preso naquilo que acontece, você nunca vai entender que por trás de você existe um grito de Deus, dizendo: vai, manifesta, vai, seja bênção, vai, prospere, vai, cresça. Por quê? Porque existem filhos que precisam ser resgatados. Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você flua. Sabe por quê? Porque Ele vai usar isso para alcançar outros filhos. Só que a gente aprendeu o contrário, né? A gente aprendeu que Deus vai fazer a gente passar pelo perrengue, Deus vai fazer a gente sofrer, Deus vai bater na gente, para que por meio das nossas feridas, nós alcancemos os outros. Querido, tem gente que tem vergonha das suas feridas, tem gente que nunca vai se aproximar de você, por causa do que você sofreu. Mas eu te garanto, chega perto de alguém necessitado, estenda a tua mão para ele, e vê se ele não vai parar para ouvir você.
Se orgulhe das feridas que você tem. Se orgulhe, aliás, das cicatrizes que você tem. Ferida não. Se orgulhe da cicatriz que você tem. Mas nunca esconda a sua identidade, para que as pessoas vejam aquilo que Deus tem e fez em você. Cicatriz é bom, faz haver conexão, mas transformação é só por meio de uma nova identidade. Se você contar o teu testemunho, você vai emocionar pessoas. Elas vão chorar com você, mas elas não serão transformadas. Porque o que você passou é algo de Deus com você, mas o que Ele te entregou é de Deus para fazer através de você. Amém? No final de tudo ele termina: há um só Deus, que é Pai, que quer alcançar os outros por meio de você. Para a gente terminar, Romanos 8:31 diz: o que diremos diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é ao seu favor, se Deus enviou Jesus por você, se Deus te fez parar para assistir essa palavra, se Deus vem impactando você com a mensagem da nova identidade, é porque Ele tem um propósito, é porque Ele tem meios, Ele tem pessoas para você alcançar. Não trave isso. Pastor, mas a minha vida está difícil. Olha para o final, olha para a recompensa. Deus vai fazer as coisas mudarem. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não penetrou ao coração do homem, aquilo que olhos não viram, é isso que Deus tem preparado para você. Mas Ele só pode fazer a partir da sua nova identidade. Adão não pode viver o novo de Deus. Adão não pode manifestar a glória de Deus. Mas você é filho, você é salvo, você foi resgatado. Então é você que Deus vai levantar. Mas você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque você se levanta, eu se levanto, o outro se levanta, o outro se levanta, e juntos manifestamos a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.